Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos introduzir os estudos do módulo 15, tá? No caderno 3, vamos abordar sobre os verbos, né? A parte 1, porque o primeiro módulo de gramática lá do caderno 4 vai trazer mais algumas explicações sobre os verbos, né? Que nós vamos ver posteriormente, ok? Então, bom, peço para que vocês me acompanhem aqui a partir da página 50, tá? No caderno 3. Então, como é um módulo bem extenso, tá? Eu vou tentar, assim, falar, né, basicamente, tentando simplificar para não ficar cansativo, tá? E aí, as dúvidas que vocês tiverem, leve para a gente discutir na nossa aula online. Então, olha, os verbos, né, vocês já sabem, né, que são palavras, né, utilizadas para exprimir ações, estados, né, ou fenômenos da natureza. Então, isso é claro para vocês. Olha, Lara come muito açúcar. Expressa uma ação, verbo comer. Ela continua serelepe, apresentação de um estado, né? É o verbo aí continuar. E aqui, choveu ontem, fenômeno da natureza, verbo chover. Então, isso aqui é claro para vocês a conceituação de verbo aí. Em sequência, nós temos o autor explica sobre a flexão, né? Em relação à flexão de número, olha, o verbo, né, admite singular e plural. Aí ele dá o exemplo do verbo, né, querer, né, eu não quis responder a ela, singular, primeira pessoa do singular, eu. Nós não quisemos responder a ela, plural, primeira pessoa, nós, tá? E assim, né, ocorre aí com outros demais verbos. Então, ele coloca aqui, né, que também trata-se de uma flexão e também pode ser verificada em substantivo, adjetivo, numeral, artigo e pronome. Agora, em relação à pessoa, né, que pode ser aí também como lá nos pronomes que nós vimos muito, os verbos também variam em relação à primeira pessoa, né, que é o emissor, a segunda, o receptor, e a terceira, que é o assunto. Olha, por isso as duas classes de palavras são relevantes para que o texto assuma um tom mais subjetivo ou objetivo e crie interlocução, né? Ou seja, então, os verbos e os pronomes, né, vão demonstrar ali a sua ou não, né? A sua ou não opinião ali no texto, ou seja, característica subjetiva ou objetiva. Olha aqui essa tirinha. Você não cansa de ser legal com todo mundo? Algumas pessoas se aproveitarão desse seu jeito, mas isso é um defeito delas, não meu. Agora que ele explica, né, sobre essa questão das pessoas no discurso aí. Olha, a locução cansa de ser aliada ao pronome você, que é no início, você não cansa de ser, mostra que a pergunta está centrada na pessoa que receberá, ou seja, o receptor, segunda pessoa. Por outro lado, os verbos aproveitarão e remetem respectivamente, né, aliás, remetem respectivamente às demais pessoas e ao fato de elas se aproveitarem de outras pessoas, ou seja, elementos dos quais se fala e que representam o assunto, né, que no caso é a terceira pessoa. Aí, agora ele faz, né, a demonstração aqui da tabelinha, né, demonstrando essas terminações para indicar número e pessoa, né, as quais recebem o nome de desinência número pessoal. Então, a primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Por exemplo, o verbo aproveitar, né? Olha, eu aproveitava, tu aproveitavas, ele ou ela, você aproveitava, nós aproveitávamos, vós aproveitáveis, eles, elas ou vocês aproveitavam. Tá? Então, aí ele demonstra, né, como fica as diferentes conjugações aí, né, do verbo aproveitar. Só tô lendo aqui, né, porque para vocês, né, terem essa noção aí, né, de conjugação número pessoal, tá? Tendo em vista a desinência aí. Agora, passando então para a questão do modo, né? Nós temos 3 modos verbais, né? Que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, vocês sabem, né, que o indicativo é aquele modo que expressa a certeza, né? Olha, expressa
como se a ação fosse um fato que ocorreu, ocorre ou ocorrerá. Ele ganhou um martelinho, então nós temos certeza disso, né? E é uma ação que ocorreu, né? Ele sempre ganha dos amigos, ele ganhará mais confiança, certo? Lá no subjuntivo é o modo da incerteza, né? Da dúvida. Olha, o fato enunciado é tomado pelo emissor como uma dúvida, uma possibilidade, uma suposição. Desse modo, o subjuntivo mostra uma postura de incerteza quanto ao processo verbal enunciado. Querem que eu a veja. Se eu a visse, diria, né? Então, nós não sabemos se nós vamos ver. Olha, se eu a vir, conto-lhe tudo. Então, aí a gente vê, então, o modo subjuntivo. Lá no imperativo, né? É aquele que vai caracterizar pela ordem, né? Pelo pedido, pela súplica, né? Olha, por favor, empreste-me a caneta, né? Tá fazendo uma súplica aí. Não fuja dos desafios. Partamos agora. Então, vejam aí, né, essa demonstração da forma imperativa aí. Aí, depois na página seguinte, né, ele demonstra que ele continua falando no finalzinho que ele fala sobre a formação do imperativo. Aí ele vai colocando, né, as conjugações aí, né, de como ocorre a primeira conjugação, segunda e terceira conjugação, certo? E nos diferentes tempos verbais, olha, presente do indicativo, imperativo afirmativo. Isso daqui eu não vou ler com vocês, tá? Vou deixar para que vocês próprios possam verificar aí, para não ficar tão cansativo, né? Ficar lendo essa tabela aí. Mas eu sei que vocês conseguem entender isso daí, né? Porque aqui, primeira conjugação, né, é are, segunda, terceira, er e ir, né? Agora, em relação ao tempo, né, nós entendemos que tem presente, passado e futuro. Basicamente é isso, mas elas vão ter aí as suas subdivisões, né? E aqui ele vai mostrar isso, né, sendo conjugado, né, alguns exemplos de verbos conjugados nos diferentes modos, indicativo e subjuntivo. O indicativo, né, por exemplo, tem presente do indicativo, aí vai ter pretérito, né, vai ter as divisões lá ainda, que é o passado, e o futuro, certo? Também tem as subdivisões. O subjuntivo, a mesma coisa, né, mas o subjuntivo ainda é um pouquinho menor que o indicativo, né, os tempos aí. Olha, o que ele diz? Trata-se da flexão que indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples, quando formados por um verbo, né, ou compostos, que vai ter o auxílio ali, né, dos verbos auxiliares, né, formados pela locução ter, né, mais o particípio do verbo que se quer conjugar. Ou mais raramente, né, vai ter o verbo haver ali, mais particípio, tá? Aí ele mostra, olha, o indicativo, né, presente. Aí, indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito composto, que são aí as divisões, né, que eu falei para vocês existentes dentro do modo, tá? E o futuro do presente, futuro do pretérito, como que fica cada uma dessas conjugações. Mesma coisa ele faz aqui nas páginas seguintes em relação ao subjuntivo, tá? Aí aqui, ó, lá na página 58, tá? Aí ele vem aqui e resume isso pra gente. E diz, ó, que pelos quadros, né, nota-se a divisão entre presente, passado e futuro, né, que é o que eu falei para vocês, que é o amplo. Em vez desses 3 exemplos, nós possuímos 16, né, que é a divisão. Olha, indicativo, aí tem presente, normal, como eu falei, aí pretérito, aí vai ter todos esses tipos de pretérito e o futuro. Subjuntivo, a mesma coisa, ok? Agora, na sequência... Deixa eu ver aqui o que é mais importante eu conversar com vocês. Vamos falar sobre as vozes verbais, né? Nós sabemos, então, aí que basicamente, né, nós temos voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Olha, a ativa, né, ocorre quando o sujeito é agente da ação verbal, né? Quando o sujeito pratica a ação. Luiz ia à feira com sua avó, sujeito Luiz, né? Então, ele está praticando a ação de ir à feira. Quando é a voz passiva, né, ocorre quando o sujeito é o paciente da ação, então ele sofre, né, aquela ação. Olha aqui, a feira era ida por Luiz com sua avó, né? E no caso, isso daqui é agramatical, né? A frase é agramatical, mas é só para vocês entenderem, né, que seria o caso, porque a feira ela não vai até o Luiz, né? Ele tem que ir até ela. Mas
Só para vocês entenderem que, nesse caso, quem estaria sofrendo a ação aqui era o Luiz, então ele seria um sujeito paciente. Aí veja aqui que ele explica isso, né, e nos mostra, né, como essa possibilidade, né, de frases que são gramaticais, né, corretamente, na voz ativa e na voz passiva. Olha, comeram os doces antes da hora. Então, aqui, ó, objeto direto, aqui tá na voz ativa. Agora, os doces, né, o sujeito aqui, aliás, o objeto direto, perdão. Agora, olha aqui, ó, os doces foram comidos antes da hora. Agora, aqui, ó, quem passou, o sujeito passou a ser paciente. Então, os doces sofreram a ação de serem comidos, certo? Então, aí aqui passou a ser voz passiva, tá? E o terceiro tipo, na página 61, é a reflexiva, né? Ocorre quando o agente da ação, representado pela função de sujeito, é o paciente dela, representado por um pronome reflexivo na função de objeto. São o mesmo ser, tá? Apenas verbos transitivos, né, podem assumir essa flexão. Por exemplo, ó, ela se queimou enquanto fazia o almoço. Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você. Olha, o verbo na voz reflexiva pode indicar também a reciprocidade, ou seja, uma ação mútua entre dois ou mais seres. João e Maria se cumprimentaram. Nós voltamos a nos falar depois de muito tempo. Então, aqui agora, né, nós vimos a relação entre as três vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. Agora, em relação à conjugação verbal, ele fala, né, sobre os verbos regulares e irregulares, tá? E aqui ele vai, como, né, já começou a fazer lá anteriormente nos exemplos, ele vai falar sobre a conjugação, tá? Olha, em relação, tendo em vista radical, vogal temática, né, aquelas partes lá de estrutura e formação da palavra, tendo em vista o tempo, o modo, né, verbal, e a sua primeira e a sua segunda e terceira conjugação, né? Tendo em vista, olha, amar, né, primeira conjugação, vender e partir, segunda e terceira conjugação. Então, aqui também, né, eu peço para que vocês, né, verifiquem aí a tabelinha, né, e vejam como que fica essas conjugações, né, em diferentes tempos e modos verbais, tá? Porque primeiro aqui ele tá falando do indicativo, ele fala só do indicativo, perdão. Agora, ele fala em relação aos irregulares, tá? Aí ele diz que os irregulares não obedecem ao paradigma por apresentar alguma variação no radical ou nas desinências específicas de sua conjugação. Trata-se de verbos mais complexos que exigem conhecimentos mais detalhados. Aí ele vai dar o exemplo do verbo bloquear, né? Olha aqui, aí ele faz, né, a colocação da primeira conjugação, né, verbo bloquear aí, eu bloqueei, tu bloqueias, ele ou ela bloqueia, nós bloqueamos, vós bloqueais, ele ou ela, eles ou elas bloqueiam, certo? Aí aqui ele mostra, né, radical, vogal temática, desinência de modo e tempo e desinência de número e pessoa. Como que vai ficar isso? Aí aqui, nesse caso, né, diferentemente do anteriormente, lá que eu equivoquei e pedi perdão para vocês, aqui ele tá mostrando, né, o presente como tá no indicativo, né, de acordo com o tempo e o modo verbal. E aqui ele mostra também em relação ao subjuntivo, tá? E aí ele faz isso aí também, né, com outros diferentes verbos, tá? Porque aqui ele falou em relação aos verbos irregulares na primeira conjugação, depois ele fala sobre na segunda conjugação também, tá? Aí ele aqui, né, volta falando aí sobre os tipos e modos. Deixa eu ver o que mais aqui que eu quero comentar com vocês. Aí ele vem na terceira conjugação, mesma coisa. Tá, e agora aqui na sequência, tá? Pra gente finalizar, vamos falar sobre os verbos anômalos, né? Que são aqueles que passam por profundas alterações, não só no radical, mas também nas desinências,
né? Por exemplo, trata-se dos verbos ir e ser. Por exemplo, a gente faz a conjugação desses verbos, né? E eles não ficam, né, na sua forma normal, né? Aí na sua forma primitiva. Olha, por exemplo, presente, olha. Vou, vais, vai, vamos, ides, vão, né? Fui, fostes, foi, fomos, fostes, foram. Então, há essa modificação aí, certo? Aí vocês, né, podem verificar aí, olha, o indicativo, aí tem os tempos verbais, né? Tem o subjuntivo aí também. E eu peço para que vocês, né, verifiquem, dêem uma olhadinha aí direitinho nessas questões, tá bom? Eu acho que só que é o mais importante mesmo que eu queria comentar com vocês. Deixa eu ver aqui, vai falar sobre esses outros verbos aqui, mas esses são os mais importantes, tá? Aí vocês dão uma lida aí e levem as dúvidas de vocês para que nós possamos, né, fazer essa discussão na nossa aula online, tá ok? Agradeço, gente, muito obrigada, tá, pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Um abraço.